Tudo pronto? Vamos continuar na aula número 2, vendo as posições relativas entre as formas com a circunferência. Mas antes, de olho aí no nosso entretenimento. Tá chovendo! Agora nós vamos ver posições relativas entre duas circunferências. É isso que nós vamos ver. Vamos lá, você já pode observar comigo lá na página 159. A primeira delas não está bem na ordem ali da apostila, mas eu vou falar sobre todas essas posições relativas com vocês. Primeira opção é ter duas circunferências externas. Quando que duas circunferências são externas? Lembra lá de distância, né, com relação ao centro da circunferência e com relação ao raio. Sempre quando nós estamos vendo posições entre objetos, no caso as circunferências, eu tenho que ter a ideia do centro e do raio, beleza? Vamos lá então, ó. Forma algébrica. Eu digo que duas circunferências são externas, ou seja, quando elas não se tocam, quando a distância, olha só, C1 é o centro da primeira circunferência e C2 é o centro da segunda circunferência. Quando a distância entre os seus centros é justamente maior que a soma dos seus raios. Se isso acontece, as circunferências são externas. Então, esta aqui, ó, é a forma algébrica. Na forma geométrica, vamos observar para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então lá, eu tenho duas circunferências, a C1 e a C2. Repare o centro dessas circunferências. Repare os raios, né, o raio 1 e o raio 2. Olha só, reparem essa reta preta aqui, ó. A reta preta que vai do centro da circunferência 2 ao centro da circunferência 1. Se você somar o R1 mais o R2, ainda não vai dar a distância entre os seus centros. Vai ficar faltando essa parte central aqui, ó, essa parte do meio. Então isso quer dizer que a distância entre os centros das duas circunferências é maior do que a soma dos seus raios. Isso é a definição de circunferência externa. Basicamente é isso. A distância entre os seus centros é maior do que a soma entre seus raios. Tudo bem? Posição relativa entre circunferências, agora quando as circunferências são internas. Elas podem estar uma dentro da outra, quando uma toca a outra circunferência ou quando ela não toca. Então, no primeiro caso, eu vou mostrar aqui quando elas não se tocam. E quando elas não se tocam, tem dois casos quando elas não se tocam. Então, são esses casos aqui, ó. Distância do centro da primeira circunferência ao centro da segunda circunferência tem que ser menor que a subtração entre os raios. Eu coloquei o R maior, o raio da primeira circunferência, e o R menor, o raio da segunda circunferência. Ou, a segunda opção, quando a distância entre os seus centros é nenhuma, é igual a zero. Aí nós temos um nome específico para esse tipo de circunferência. Então, vamos lá, ó. Primeiro caso, segundo caso. Para o segundo caso, nós chamamos de circunferências concêntricas, porque elas vão obter o mesmo centro. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês na forma geométrica. Esta foi a forma algébrica. Professor, não entendi. Vamos lá para a forma geométrica para ver se vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Tenho duas circunferências. Repare que a circunferência que é a C1 é a maior e a circunferência C2 é essa menor. Esse ponto aqui, ó, é o centro da circunferência maior. E esse outro ponto é o centro da circunferência menor. Então repare uma coisa aqui, ó. Nós temos o R maiúsculo, que é o R da maior circunferência, e o R minúsculo, que é o raio da menor circunferência. Se nós subtrairmos esses dois valores, se eu fizer R maiúsculo menos R minúsculo, a subtração dos dois raios, ainda assim a subtração dos dois raios vai ser maior que a distância entre os seus centros. Então, a distância entre os centros de C1 e C2 é menor que a subtração entre os raios. Porque olha só, se eu pego a distância do raio maior e subtraio do raio menor, vai sobrar do cursor do meu mouse até essa borda aqui, ó. Vai sobrar totalmente essa distância ainda aqui, ó. E essa distância aqui, ó, é exatamente maior que os centros das circunferências.
Então, por isso que quando a gente tem a subtração dos raios, quando elas estão internas, e a subtração dos raios forem maior que a distância entre os seus centros, nós dizemos que elas são circunferências internas, sem nenhuma tocar a outra. Então é assim, ó, distância entre os seus centros, que é essa reta preta, é essa distância, ela é menor, essa medida é menor, que a subtração se você subtrair o raio das duas circunferências, tanto da maior quanto da menor. Né? Então você vai fazer a subtração dos dois e essa subtração vai ser maior que a distância entre os seus centros. Então este é o primeiro caso da relação de circunferências internas. Segundo caso, quando elas são concêntricas. Esse é o caso mais fácil. São circunferências que têm o mesmo centro. Repare, tanto a maior quanto a menor, elas têm o mesmo centro. O centro é congruente ao centro 2, ou seja, elas têm o mesmo centro. Quer dizer que o raio, né, a distância entre os seus centros é igual a zero, porque não tem, é o mesmo centro, né? Então isso quer dizer que a distância entre os seus centros 1 e 2 é igual a zero. Não existe distância entre os centros, já que estamos falando do mesmo centro. Então este caso é quando as circunferências são concêntricas. Concêntricas, dessa forma aqui, tem o mesmo centro. Muito bem, então esse foi o caso de circunferências internas que não se tocam. Temos também as circunferências tangentes. Já voltamos na sequência.